Se você está na dúvida se deve abrir um MEI ou um ME, então você está no vídeo certo. Nesse vídeo nós vamos fazer algumas comparações entre esses dois tipos de empresa, vamos falar quanto custa abrir cada uma delas e também quais são as limitações de cada tipo dessas empresas. Então assiste esse vídeo até o final, porque esse vídeo vai te ajudar a decidir qual tipo de empresa é melhor para você nesse momento. E para quem está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Por aqui você vai ver muitas dicas e conteúdos empresariais para ajudar na gestão e no crescimento do seu negócio. Então, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo por aqui. Eu sou Pamela Souza, sua consultora empresarial. Uma das primeiras coisas que você precisa fazer para abrir a sua empresa é definir qual vai ser o porte dela e qual vai ser a natureza jurídica. O porte da empresa serve basicamente para definir a quantidade de funcionários e de faturamento que a sua empresa vai ter. Agora, a natureza jurídica, ela já está mais relacionada com a atividade da empresa e também se ela vai ter sócios ou não. E a empresa MEI, o microempreendedor individual, ele já é tanto um porte de empresa, como ele também é a natureza jurídica dela. Agora, a ME, a microempresa, ela é apenas o porte da empresa, que vai servir para definir o faturamento e a quantidade de funcionários. Então, se você optar pela ME, que já é o porte da empresa, você vai ter que escolher a natureza jurídica da sua empresa. E alguns exemplos da natureza jurídica seria a sociedade anônima, sociedade limitada unipessoal, a EIRELI, o empresário individual, entre outras opções. Eu vou deixar no final desse vídeo um link de outro vídeo aqui do canal, onde nós explicamos sobre todas as naturezas jurídicas empresariais para te ajudar a escolher a sua. Agora vamos falar das limitações que o MEI, o microempreendedor individual, tem. Então, atualmente, o MEI ele fica limitado a faturar 81 mil por ano, ele também fica limitado a contratar apenas um funcionário e o MEI não pode ter sócios. Tem alguns projetos para aumentar esse limite de faturamento anual do MEI e também aumentar a quantidade de funcionários para 2 funcionários por MEI. Mas até o presente momento, na data que nós estamos gravando esse vídeo, essa proposta ainda não foi aprovada e o MEI continua com essas limitações. E além disso, o MEI também tem outras limitações com relação às atividades dele. Então, por exemplo, algumas atividades que são consideradas intelectuais, como advogados, contadores, médicos, administradores, como é o meu caso, esses tipos de profissionais não podem abrir o MEI para exercer essas atividades. Se você quiser ver a lista completa das atividades que são permitidas pelo MEI, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição com essa lista completa e atualizada. E agora com relação à ME, a microempresa. Ela tem um limite de faturamento bem maior, que é de 360 mil por ano, e essa microempresa também pode contratar mais funcionários. Então ela pode contratar até 9 funcionários se for comércio e prestação de serviço, e até 19 funcionários se for indústria. Então, se você quiser contratar mais de um funcionário ou tem a pretensão de faturar mais de 81 mil por ano, então você já não vai poder abrir um MEI, você vai precisar optar pela ME, pela microempresa. Outro ponto também quando você vai abrir a sua empresa é que você precisa escolher o regime tributário. Se você for abrir um MEI, o MEI automaticamente ele fica enquadrado no regime do Simples Nacional. Agora, se você for abrir outro tipo de empresa, como a microempresa, a ME, aí sim você vai precisar optar por um dos 3 tipos de regimes tributários. E esses regimes são o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Tem um vídeo aqui no canal explicando com mais detalhes cada tipo de regime tributário. Então já vale a pena você procurar um contador logo no início da abertura da sua empresa, porque ele vai conseguir te ajudar a escolher qual desses regimes vai ser melhor para a sua empresa. E lembrando que essa é uma decisão muito importante, porque se você escolher o regime errado, pode ser que você acabe pagando mais impostos do que deveria. Então procure um contador para te auxiliar logo no início da abertura da sua empresa. E lembrando que isso é para os MEs, para as microempresas. Os MEIs já vão estar enquadrados automaticamente no Simples Nacional e os MEIs também não são obrigados a contratar um contador. E com relação ao custo, de abertura e também de manutenção dessas empresas. Então, o MEI, ele não tem nenhum custo para você conseguir abrir. Você consegue abrir o MEI pelo seu computador, pelo seu celular, em questão de 5 minutos e você não precisa pagar nada para abrir. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando passo a passo para você conseguir abrir o seu MEI de forma gratuita e bem simples. Agora, com relação à manutenção do MEI, o MEI ele precisa pagar uma guia chamada DAS
todos os meses. E nessa guia vocês vão pagar 5% do salário mínimo para o INSS, né? Ou seja, para a contribuição da aposentadoria, e você também paga o imposto de acordo com a sua atividade. Então, se for serviço, por exemplo, você vai pagar mais R$ 5. E o total dessa guia, desse documento que o MEI precisa pagar todos os meses, vai ser em torno de R$ 60 a R$ 65 por mês. Então, esse vai ser o custo de manutenção do seu MEI. Agora, a microempresa, você vai ter um custo na abertura e também vai ter um custo maior de manutenção dessa empresa. Mas lembrando que a microempresa ela é apenas um porte. E você vai precisar definir a natureza jurídica da sua empresa, se ela vai ser uma sociedade anônima, uma sociedade limitada unipessoal, uma EIRELI e aí por diante. Então fica um pouco mais complexo a gente conseguir definir os valores para abertura de uma microempresa, porque também vai depender de qual contabilidade você vai contratar, vai depender do estado em que você está. Mas esse valor da abertura vai ser em torno de R$ 200 e, como eu mencionei, com a microempresa você fica obrigado a ter um contador. Então, diferente do MEI, com a microempresa você vai ter um custo fixo mensal com a contabilidade da sua empresa. E também existem várias contabilidades com vários preços diferentes. Então, se você for abrir uma microempresa, vale a pena você conversar com algumas contabilidades para descobrir qual seria o custo mensal de uma microempresa de acordo com a natureza jurídica e a atividade que você for exercer na sua empresa. Então, converse com o seu contador para você ter uma ideia melhor do custo mensal que a sua empresa vai ter. Então, para te ajudar a escolher qual dessas empresas você deve abrir, você precisa levar em consideração as limitações de cada uma dessas empresas. Então, se você pretende faturar menos de 81 mil por ano e contratar apenas um funcionário, ou se for apenas você que vai trabalhar na sua microempresa e você for exercer uma atividade que é permitida pelo MEI, então eu recomendo que você abra um MEI inicialmente e conforme a sua empresa for crescendo, o faturamento for aumentando, ou você precisar contratar mais funcionários, mudar a atividade da sua empresa, aí sim você faz a migração do MEI para o ME ou encerra o seu MEI para poder abrir uma microempresa. E é interessante você fazer isso porque, como vocês viram nesse vídeo, o MEI tem um custo baixíssimo de manutenção por mês e você não precisa pagar nada para poder abrir o seu MEI. Então é muito mais acessível e você tem um custo muito menor com o MEI. E é importante você fazer isso porque tem muitos empresários que abrem direto uma microempresa, tem um custo mais elevado, tem um custo de abertura e depois eles acabam regredindo, saindo da microempresa e partindo para o MEI, para o microempreendedor individual. Isso acaba sendo ruim porque eles tiveram o custo de abertura, tiveram um custo maior de manutenção dessa microempresa e eles acabaram dando um passo para trás porque viram depois que a microempresa não era a melhor opção. Então, se as suas limitações estiverem dentro do que é permitido no MEI, eu recomendo que vocês abram o MEI primeiro e conforme a empresa for crescendo, vocês mudam para a microempresa. Lembrando que aqui no canal também tem um conteúdo explicando como você faz o desenquadramento do MEI ou o encerramento do MEI para poder mudar para a microempresa. E além desse tipo de conteúdo, também tem muitos outros conteúdos para ajudar na gestão e no crescimento da sua empresa e também no seu crescimento como empresário. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você não perder os próximos conteúdos por aqui. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou se você tem alguma sugestão de algum assunto que você quer saber mais, ou simplesmente algum comentário sobre esse vídeo, pode deixar tudo aí embaixo que nós vamos responder vocês. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo. Um beijo e eu espero vocês no próximo vídeo.